Então, bom dia para todo mundo. A gente vai começar hoje coordenadas polares. É a aula 10, né? Já a primeira da semana. E aí, que é um assunto que é aplicação de integral e que com certeza vocês vão usar no cálculo 3. Eu vou falar só, sim, o básico, entre aspas, que é a definição das curvas. Oxe, por que não tá? E área em coordenadas polares. E aí vocês podem acompanhar tanto pelo Guidorizo quanto pelo Sturt. Aí, esse aqui eu acho que tanto faz. Volume 1, página 422. Esqueci como é que escreve Sturt. Vou colar aqui. Aí, aqui é o volume 2. Página. Na edição na sétima edição que eu coloquei para vocês, é 592. Isso. Ok? Novamente, como, assim, a aplicação integral tem muita coisa. E aí, mas como não dá para falar de tudo, coordenadas, eu vou falar do que vocês realmente irão precisar, que eu sei, né, de imediato, no cálculo 3. Para calcular as primeiras integrais duplas, vocês já vão precisar disso aqui. E tripla também. Não tem como não usar, é impossível. Já nesse curso, nessa disciplina, a gente vai usar isso aqui mais tarde. Hoje tá calor, né? Vocês não estão achando, não? Aqui tá. Então vamos lá, né? O que é coordenadas polares, ó? Básica. Ah, eu tenho que. Deixa eu apagar aqui. O que vocês escreveram aqui? É, aqui tá. Ah, eu não vou apagar aquilo ali que eu acabei de escrever, eu vou apagar isso aqui. Eu teria que escrever tudo aquilo ali. O que é coordenadas polares, né? Com o tempo eu apago aqui. Ah, no caso, vocês, ou todo mundo, né? Basicamente é criado usando coordenadas cartesianas. Você já aprende lá do ensino fundamental, que é coordenada cartesiana, né? Que é um sistema que é composto por dois eixos. Muito grossa essa ponta, né? Um sistema formado por dois eixos, né? Como é que você aprende lá no ensino médio? E aí o eixo XY, ou abscissa ordenada, né? Você fala XY. E um elemento, um ponto nesse sistema, né? Ele é identificado pelas suas coordenadas no eixo X e no eixo Y, né? AB. E aí por exemplo, geometria analítica, né? Toda baseada nesse sistema. Não só geometria analítica, né? Você pode a matemática em geral. E aí, por exemplo, o que que é uma curva? O que que é uma função? O que é um círculo aqui? Por exemplo, um círculo no sistema cartesiano, círculo de centro na origem, ou centro AB, né? Você escreve assim.
né? Centro AB e raio R. Então, tem toda uma estrutura baseada nesse sistema cartesiano. Mas só que esse sistema não é um único sistema que existe, né? Existe um outro, que é chamado de sistema, ou então simplesmente coordenadas polares, que é uma outra maneira de ver o R2, digamos assim. No lugar de você olhar do jeito que a gente olha sempre, né? Com os dois eixos, um ponto, e aí cada curva, cada função aqui vai depender muito da estrutura do sistema cartesiano. Aí tem outro sistema de coordenadas polares que é um pouco diferente, ou seja, você olha um ponto em coordenadas polares de uma maneira diferente, você olha uma curva, um círculo, por exemplo, que eu acabei de escrever, você escreve ele de uma maneira diferente, e aí é o que a gente vai ver hoje, tá? Coordenadas polares, cadê onde é que eu estou ali? Em coordenadas polares, enquanto o, as coordenadas cartesianas, elas têm esses dois eixos, né? E o ponto é visto dessa forma. E coordenada cartesiana e coordenada polar é um pouco diferente. Primeiro é que em geral se desenha só um eixo, tá? Primeiro aliás, antes do só um eixo, né? Você tem a origem, você pega geralmente essa origem se escreve um zero, que nem o do coordenada cartesiana. E aí você escreve um eixo aqui. Aí a origem, em geral, a gente chama de polo. Tem um acento, né? Polo. Não, não tem acento, não. E esse eixo aqui a gente chama de eixo polar, tá? E aí, para poder explicar como é que você escreve um ponto no. O sistema só tem esses dois elementos, oficialmente, né? O polo e o eixo polar. No sistema de coordenadas cartesianas, a gente pode dizer que nós temos três, não sei. O Y, os dois eixos e a origem, mas talvez a origem já seja uma consequência, né, dos dois eixos, mas você tem dois eixos no sistema de coordenadas polares, você só tem um. E aí, para poder explicar basicamente como é que você identifica um ponto nesse sistema, eu vou voltar para cá, para coordenadas cartesianas, e explicar uma coisa. Quando eu pego um ponto aqui, ó, em coordenadas cartesianas, esse ponto AB, ele determina dois elementos. O primeiro é a distância desse ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui um ponto P. P é esse ponto aqui. Quando eu pego um ponto P de coordenadas AB, ele vai determinar duas medidas. A primeira é a distância da origem até esse ponto, e aí, independente de onde eu pego esse ponto e qual quadrante seja, aqui eu estou fazendo no primeiro, mas poderia ser em qualquer um dos outros três, tá? Aí eu vou considerar a distância desse ponto até a origem, eu vou chamar de R, ou eu acho que no Guidolin chama de ρ, mas eu vou chamar de R. Então, R é a distância de P até a origem. E aí, a outra medida que ele determina é o ângulo desse segmento aqui, que eu vou chamar OP. Esse ponto, a origem eu vou chamar de O, ponto O. Pode ser qualquer letra, né? Mas é a letra que todo mundo usa. O ângulo que o segmento OP faz com o eixo X. Vou chamar de θ. Tá? A outra medida é θ, que é o ângulo
entre OP e o eixo X. Ou a reta y igual a zero, né? Você pode escrever assim, tá? Então, no sistema cartesiano, quando eu identifico um ponto, aliás, quando eu coloco um ponto, quando eu escrevo um ponto, ele é identificado pelas suas duas coordenadas, mas ele determina outras duas variáveis. Esse R, que é a distância do P até o O, e o ângulo que esse segmento aqui roxo faz com o eixo X. Em coordenadas polares, essas duas medidas aqui são exatamente as duas medidas, o R e o θ são exatamente as duas medidas que irão determinar um ponto. Vou botar esse bicho aqui no silencioso, senão ele vai ficar. Essas duas medidas R e θ são exatamente as duas variáveis que identificarão um ponto no sistema de coordenadas polares. Você não identifica como A e B, sim como R e θ. Então, quando eu colocar um ponto P aqui, em coordenadas polares, no lugar de escrever as coordenadas x e y, por exemplo, eu não escrevo assim, eu vou considerar a distância dele até o polo, aí eu chamo de R, e aí ele vai fazer um ângulo θ, e aí o ponto vai ser R θ, tá? A primeira coordenada do ponto vai ser a distância do ponto até o polo, e a segunda coordenada vai ser o ângulo que esse segmento OP faz com o eixo polar. Então, identifica, já tem uma diferença, né, da forma de identificar um ponto. E aí vocês vão entender isso aqui com mais calma, né, daqui para frente. Por exemplo, ó, só para a gente vai, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na minha cola por enquanto. Não, não tem nada, não. Então deixa eu fazer um exemplo aqui, bem simples. Só para a gente comparar coordenadas cartesianas com coordenadas polares. Deixa eu fazer uma linha aqui, porque senão eu vou ficar toda vez voltando. Pronto. Por exemplo, bem fácil. Escreva ou então identifique, né? Vou deixar escreva, já foi. O ponto 1, em coordenadas polares. Então, vamos escrever o ponto 1 aqui. Primeiro no sistema de coordenadas cartesianas. E aí vocês sabem fazer, né? É só pegar um aqui. Pronto. Aí como é que eu escrevo esse ponto 1 em coordenadas polares, né? Então eu pego aqui o polo, pego o eixo polar e escrevo aqui. Pronto. E aí o que eu tenho que fazer? Primeiro, qual é o ângulo que esse segmento aqui, ou Ctrl Z, né? É lógico que tem uma maneira oficial de fazer, mas só para a gente entender a ideia intuitiva, tá? Por exemplo, esse tamanho aqui que eu vou escrever de azul, mede quanto? Esse tamanho vai medir raiz de 2, né? Porque se eu imaginar um triângulo aqui, ó, 1, 1, e aqui vai ser raiz de 2, né? Teorema de Pitágoras. E o ângulo que ele vai fazer vai ser 45, tá? 45 graus. Então, como é que eu vou identificar esse ponto em coordenadas polares? É só escrever, assim, como é que você faria? Você teria que imaginar um segmento aqui, que ele faz um ângulo de 45 graus com esse eixo que eu desenhei.
E aí, medir nesse segmento preto aqui, um tamanho de raiz de 2. Seria mais ou menos isso. Vamos supor que seja isso aqui, né? Então, esse ponto é raiz de 2 pi sobre 4, tá? Então, quando você for escrever, quando a gente for escrever um ponto de coordenadas polares, é dessa forma. Eu primeiro escrevo o ângulo, e aí, digamos assim, para colocar a posição do segmento, depois mede esse segmento que fica o tamanho que vai ser determinado lá, né? Só que, assim, existe uma maneira oficial de transpor entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Tem uma fórmula, digamos assim, né? Né, eu vou primeiro falar dessa fórmula e depois eu vou inverter o que eu escrevi aqui. Acho que fica melhor. Então, sim, só para vocês entenderam mais ou menos a ideia intuitiva aqui, ó. Eu tenho um ponto em coordenadas cartesianas, que é o 1, 1, e eu quero escrever ele em coordenadas polares. E aí, então, eu tenho que saber qual é a distância do ponto até a origem, nesse caso aqui é raiz de 2. Coloquei isso aqui porque é mais fácil de ver que é raiz de 2. E o ângulo que o segmento aqui azul faz com o eixo X, no caso o eixo polar lá, né, no coordenadas polares. E eu identifico ele que em coordenadas cartesianas eu escreveria como 1, 1, em coordenadas polares eu escrevo como raiz de 2 π sobre 4, tá? Sempre, professor, sempre vai ser em radianos? Essa, em geral se escreve assim mesmo, em radianos. Mas acho que se colocar em graus não tem. Nos livros não colocam, né? Eles colocam sempre em radiano. Eu não lembro de ter visto. Cadê eu? Aqui acho que não vai ter, não. Ah, não, depende. Tem uns exemplos aqui. Deixa eu ver, tem um item aqui. Eu me lembro de um item que. Não, não é aqui. Ah, aqui, ó. É que é um item só, né? Que ele colocou. Marque. Tem com 2 pontos. Ó, aqui nem sempre, então, essa resposta. É porque tem um item aqui específico que ele não colocou em radianos. Mas aí você tem que interpretar o que é esse menos um. Mas depois a gente chega lá. Em geral, sim. Então seria mais ou menos a resposta, né? Mas tem exceções, mas assim, em geral, você nunca escreve. Mas nunca diga nunca, né? Tem um item aqui que você escreve. Inclusive, eu lembrei porque me perguntaram isso uma vez em outra turma. Mas às vezes, mas assim, imagina que sempre, mas não é sempre. Ok? Eu só lembro desse item mesmo. Talvez na outra edição tenha mais. Vamos lá, né? Ó, vou pegar mais exemplos aqui. Vou pegar daqui. Eu acho que eu prefiro mais essa do que o do Guidoriz nesse assunto. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Marque os pontos. Pode colocar qualquer outros exemplos, né? Em coordenadas polares. Então, marque os pontos. Na minha cola aqui que eu peguei aqui. Eu peguei exatamente aquilo ali. 5 π sobre 4. O que significa esses pontos aqui em coordenadas polares, né? Não é esse livro aqui. Dois, 3π. Pessoal, por que tem essas coordenadas polares, né? Por que vocês estão vendo isso aí? Em geral, é muito mais fácil, vocês vão perceber quando vocês estiverem com outros problemas,
Nessa aula mesmo, ou na aula que vem, é mais fácil ver uma curva, por exemplo, uma função em coordenadas polares do que em coordenadas cartesianas. Mais fácil em que sentido? Em termos de estrutura algébrica. Às vezes, por exemplo, você tem uma curva, o que eu vou escrever aqui, mas daqui a pouco eu chego lá para detalhar mais, mas só para dar um incentivo ou não, né? Por exemplo, você coloca essa função aqui, x à quarta, isso aqui, que daqui a pouco, ou na aula que vem, provavelmente, a gente vai falar mais. Você tem essa função, e aí eu pergunto, calcule a área da região limitada por essa curva. Como é que se calcula isso? Porque, em geral, eu teria que isolar, se fosse usando os métodos tradicionais, usando a própria função, eu teria que isolar esse y aqui e fazer alguma conta, colocar y em função de x, né? Como y de x. Aqui é uma situação que não dá para fazer, mas se eu transformar essa curva aqui em coordenadas polares, vai ficar uma função bem mais fácil de trabalhar. E aí eu consigo calcular essa área com muito mais facilidade. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar essa curva aqui no décimos. Porque no computador é fácil você ver o gráfico, né? Não sei nem se ele vai aceitar aqui. 2xy. Ó, fica esse negócio aqui, ó. Tá? E aí, sim, é porque aqui também não dá, porque não vai ter uma região, né? São só... Mas se fosse uma outra esquisita, que nem essa, é muito difícil isolar a expressão ou calcular usando só essa expressão aqui. Aí, o que você tem que fazer? Transformar em coordenadas polares e vai ficar uma expressão muito mais fácil. No cálculo 3, é uma situação muito parecida. Você vai integrar sobre uma região lá, que vocês vão ver depois. E essa região, em coordenadas cartesianas, ela é muito difícil. E aí, o que você faz? Você transforma em coordenadas polares, aí fica muito mais fácil. Ok? Então, é uma maneira de facilitar ou de simplificar certos problemas, né? É uma estratégia, pode ser assim. E você, de olhar, no lugar de olhar em coordenadas cartesianas, você olha em coordenadas polares. Então, vamos aqui identificar esses 4 pontos aqui, ó, em coordenadas polares, né? Então, esse primeiro aqui, por exemplo, 1, 5 π sobre 4, né? Eu vou escrever aqui o eixo polar. Em geral, às vezes, você escreve 2 eixos aqui só para, que nem eu vou fazer aqui, pontilhado, só para ficar mais fácil fazer o que eu vou fazer agora. Tem uma noção maior de espaço, né? E aí, por exemplo, 5 π sobre 4 é o quê? Não, eu vou tirar esse 5 aqui. Mas que ângulo é esse aqui, por exemplo? Vocês sabem? Vocês sabem responder aqui. Ninguém? Sempre que 5 π sobre 4, 45 vezes 5, né? Porque você tem π sobre 4 vezes 5. Dá quanto? 70? Não, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4, 22, né? 225. Aí dá mais ou menos... Mais ou menos aqui, né? Aqui 45 para cá. Para cá já é... Aqui, essa linha aqui é 270, né? Então é aqui, ó. Peraí, deixa eu desenhar o outro só para ficar... O oficial é só essa linha aqui, mas geralmente se desenha tudo para poder ter uma noção. Então, esse ponto aqui, ele vai ser mais ou menos aqui. Ele vai estar nesse ângulo, porque esse ângulo aqui é 225, né? Aqui, ó. Isso aqui é 225. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora medir o tamanho 1, e aí o 1 depende da unidade, né? E localizar o ponto. Então, vamos só oficializar aqui o 1. Não é nem oficializar a palavra que eu queria. Era uma outra palavra que eu não estou me lembrando. Padronizar. Era o que eu queria falar.
padronizar aqui 1. Era isso mesmo que eu queria falar? Não sei. Mas vamos supor que aqui esse tamanho seja 1 alguma coisa, né? Então, esse ponto aqui é o ponto 1, 5π sobre 4, tá? Por quê? Porque o ângulo que esse aqui vai indicar o quê? Vai indicar o ângulo que ele faz com o eixo polar e aqui o tamanho. Que tamanho é esse? É o valor da distância desse ponto até o eixo, até o polo, ok? Eu não deveria ter feito essa seta aqui, que vai carregar demais. Pronto. O outro, qual é o outro ponto? 2, 3π. 3π, o que é 3π? 2π é eu partir do eixo e dar uma volta completa. Eu tenho 2π. Aí quando eu somo π, eu caio aqui, ó. Eu caio aqui, porque eu andei 360 mais 180. E aí eu tenho que imaginar o tamanho 2, né? Então, como eu já padronizei o que tamanho 1, como isso aqui, imagina que o 2 seja o dobro, né? Sei lá, mais ou menos aqui. Só para... Então, aqui é o ponto 2. 3π. Ok? Pessoal, só uma coisinha aqui. No sistema de coordenadas cartesianas, essa identificação, essa escrita do ponto, ela é única. Por exemplo, ponto... O que é isso aqui? Ah, são as questões que eu não apaguei, né? Depois eu vou ter que apagar. A identificação do ponto, ela é única. Por exemplo, que nem esse aqui. O ponto 1, 1, ele, assim, o que eu quero dizer é, o ponto 1 é só esse ponto aqui. Você não escreve o ponto 1, 1 de outra maneira. Só escreve dessa forma. Em coordenadas cartesianas, perdão, em coordenadas polares não é dessa forma. Você pode escrever um ponto de várias maneiras. Por exemplo, esse ponto 2π sobre 3 é a mesma coisa de escrever 2, 5π. Eu falei 5π sobre 3, né? Não. 2, 3π é a mesma coisa de 2, 5π. Porque se eu estou aqui e ando mais 2π, acrescento 2π a esse ângulo aqui, ó, eu dou uma volta e fico no mesmo lugar. E infinitamente, né? Se eu somar 2π a esse 5, ou subtrair, porque subtrair eu vou dar uma volta no sentido contrário, eu vou cair no mesmo local, tá? Então, em sistema de coordenadas polares, você pode escrever um ponto de infinitas maneiras, só mudando o ângulo. Aí depende também mudando o ângulo. Posso mudar outras coisas, né? Mas aí depois a gente vai ver. Ok? O outro ponto é... Eu vou pegar só mais um, né? Ah, esse aqui eu vou deixar para depois. Eu vou explicar basicamente o que é isso. Porque parece, porque eu falei agorinha, né? Que essa primeira coordenada é a distância que o ponto faz com a origem. É uma distância negativa? Não, né? Isso eu vou falar daqui a pouco. Por exemplo, e agora 2 menos 2π sobre 3. O que seria menos 2π sobre 3, né? Quando eu olho menos, vocês devem saber que eu tenho que olhar no sentido, no caso, horário, né? Eu estou andando para cá. E aí o ângulo menos 2π sobre 3 vai ser o quê? Vai ser 2π sobre 3 é o 60 ao contrário, né? Seria mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o menos π sobre 3. E aí 2π sobre, menos 2π sobre 3 seria mais ou menos aqui. E aí eu tenho que colocar o tamanho 2, né? Tem que ser do tamanho daquele outro lá, então imagine que é mais ou menos o tamanho do outro. Então aqui é o ponto 2, menos π, perdão, menos 2π sobre 3, tá? Aí, por exemplo, esse ponto aqui, ó, quando vocês verem, eu vou escrever oficialmente aqui daqui a pouco,
Mas quando vocês verem o menos aqui, não é porque a distância é negativa, não. Quer dizer que esse ponto aqui é o simétrico do ponto 3π/4. Por exemplo, o 3π/4, o ângulo 3π/4, né? Ele vai estar aqui no segundo quadrante, né? π/4, 3π/4. Mais ou menos aqui, ó. E aí eu pego o tamanho 3, identifico primeiro o ponto 3, 3π/4. Aqui não vai caber porque eu desenhei o 2 grande demais, mas vamos supor que esse ponto aqui seja exatamente 3π/4. E aí você pega o simétrico dele, imagina que o simétrico daquele ponto aí vai ser o ponto que é simétrico, né? Aqui, ó. Aí é menos, tá? Então você identifica um ponto, aí o simétrico dele, você pode escrever ele como menos aqui. Mas não significa que é menos a distância, né? E o ângulo é o mesmo, tá? Deixa eu só escrever oficialmente isso aqui. Então, observação, né? E isso aqui é importante. Por exemplo, eu pego um ponto, e aí vamos aqui identificar sei lá, colocar um P qualquer, né? R θ. Aí, esse ponto que é simétrico ao P, P', é o menos R θ, tá? É isso que eu quero dizer. Esse menos R significa exatamente isso, que ele é o simétrico em relação ao P. E aí também outra coisa que o P, como eu falei, você pode somar, ele vai ser a mesma coisa de colocar θ mais 2π, ou θ mais 4π, ou, em geral, R θ mais 2kπ. E aqui o K é inteiro, porque se for negativo, vou estar dando voltas no sentido horário, né? Positivo no sentido anti-horário. Ok? Que é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa. Não vou deixar assim. Ou também, né? A mesma coisa de menos R mais 2kπ. Perdão. Θ a mesma coisa. Não é não? Ou pensei errado aqui. Ele só respondeu na hora que o senhor perguntou. Oi? Não, ele só respondeu na hora que o senhor perguntou. Eu acho que Ah, é isso mesmo. tá. Ok, né? Deixa eu ver aqui. Isso que eu já falei, né? Por exemplo, ó, agora sim que é uma relação que vocês vão usar muito, que é coordenadas polares versus coordenadas cartesianas, né? Só colocar assim, coordenadas polares, que tem uma relação que relaciona, né, as duas coordenadas e essa relação é que vocês vão usar principalmente não, vocês vão usar sempre. Por exemplo, que relação é essa? O que eu vou fazer no primeiro quadrante é a mesma coisa que vocês vão, em geral, você pode fazer em qualquer quadrante. Eu pego um ponto P, e ele em coordenadas cartesianas, ele
é determinado por x, y, né? E aí eu quero encontrar uma relação entre esse r aqui e o θ. E aí é muito simples, né? Por exemplo, pelo teorema de Pitágoras, se eu pegar essa medida aqui, né? Essa medida aqui vai ser y, essa aqui vai ser x. Se não tivesse, se esse ponto tivesse outro quadrante, seria feito algo semelhante, tá? Mas seria a mesma coisa. Pegar a medida, né? E aí eu sei que o quê? Que o r ao quadrado, ou x quadrado mais y quadrado, é o r quadrado, tá? O que eu posso tirar aqui? Então, aqui já relaciona x, y com um raio. Ah, e tem outra relação aqui, por exemplo. Seno de θ, né? Seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? O cosseno é o cateto adjacente. Então, seria x sobre r. E aí, a relação que eu quero é tangente de θ, que seria y sobre r, x sobre r. Aqui eu posso cancelar, né? Que é y sobre x. Tá? Então, essas duas relações aqui, aliás, você pode colocar como essas quatro, né? Vocês vão usar muito, tanto nesse curso, mas principalmente no cálculo vetorial. Isso que vai permitir você transformar uma curva que ela está em coordenadas polares para coordenadas cartesianas e vice-versa. Ok? E geralmente se escreve essa aqui isolando o y, né? Eu vou escrever aqui separado. Geralmente vocês vão encontrar assim, x2. Aí essa daqui, o seno, que é y sobre x, geralmente se coloca y igual a r seno, x igual a r cosseno θ. Tá? Essa da tangente é pouco usada. Ela serve mais para pegar um ponto que está em coordenadas cartesianas e colocar em polar, e principalmente o contrário, tá? Em polar e coloca em coordenadas cartesianas. Ó, por exemplo, vamos pegar um ponto. Só vou pegar um mesmo. Vou pegar o que já está aqui. Não, não é esse aqui. Então, como é que eu coloco aqui? Transcreva ou transforme. Depois, π sobre 3. Não pode ser qualquer ponto aqui. Só vou botar porque já está ali mesmo. Em cartesianas, em coordenadas cartesianas. Tá? Então, aqui esse ponto aqui tem coordenada polar e eu quero encontrar em coordenadas cartesianas. Aí como é que eu acho, né? Basta encontrar quem é y, quem é x, né? É fácil. Porque aqui o r é 2, o θ vai ser π sobre 3, né? E aqui, ó, o y é r seno, o x é r cosseno. E aqui, por sua vez, vai ficar seno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3. Aí π sobre 3 é o quê? Aí de 3 sobre 2, né? Meio. E aqui é raiz de 3. E aqui é 1. Então, o ponto 2π sobre 3 em coordenadas é 1 raiz de 3 em coordenadas cartesianas. Vocês estão vendo esse barulho? Esse povo não se assossega, minha gente.
Passo o dia todo aqui um silêncio, mas na hora da aula é martelo, é aspirador. Tarde aqui, você não ouve nada à tarde. Ok? Então, quando você está com ponto em coordenadas polares, eu posso fazer esse cálculo aqui e encontrar em coordenadas cartesianas e vice-versa, tá? Se eu tenho cartesiana para encontrar polar, também é fácil. Por exemplo, vocês estão ouvindo, né, esse barulho aí? Não é possível que vocês não estejam ouvindo. Vou colar um ponto aqui. Ah, esse aqui eu já fiz. 1 menos 1. Em coordenadas polares. E aí é fácil para achar em coordenadas polares, basta achar o R e o θ, né? Lembrando, como eu falei, não tem uma única solução, né? E aí, pessoal, em coordenadas cartesianas, x é 1, y é menos 1. Perdão, y é menos 1. Gente chata. Podendo estar dormindo, 8h45, 8h47. Aí, como é que eu acho o R? Usa essa fórmula aqui, ó. E é fácil achar o R. Eu vou ter que... O R2 é 2, né? Porque vai ficar 1 ao quadrado. E aí o R vai ser mais ou menos raiz de 2. E aqui, assim, o R sendo menos, você pode imaginar como R positivo, mas lembrando, o R sendo negativo, não é que ele dizer que ele é negativo. Quer dizer que o menos R vai ser o simétrico do ponto que tem o R, né? Com o mesmo ângulo. Ok? E aí o θ, como é que você encontra? É usando essa formulazinha do cosseno. Y sobre x é tangente de θ, né? E aí fica o quê? Menos 1 sobre 1. Aí a tangente de θ é menos 1. Aí aqui vai depender, né? Pode ser o quê? Onde é que o cosseno é positivo, né? Perdão. Onde é que o cosseno é negativo? No segundo quadrante, né? 3π sobre 4. Porque o seno vai ser π sobre 4 e o cosseno menos π sobre 4, né? E no quarto, né? Que é 7π sobre 4. Não é isso? Que é π, 3, 5 e 7. Então aqui você pode escrever esse ponto, ó, tá vendo? Eu posso escrever de 4 maneiras, né? Ele poderia ser raiz de 2, 3π sobre 4, é uma solução. Raiz de 2, aquele outro ângulo lá, e por aí vai, tá? Ok? Então, essas relações aqui, essas 4 relações, as relações relacionam as coordenadas cartesianas e as coordenadas polares, e principalmente a parte agora que eu vou falar agora, que é transformar curvas ou funções que estão em coordenadas cartesianas em coordenadas polares. E essas funções é que elas vão, ou irão, né, ter um papel fundamental daqui para frente. Porque é muito mais fácil escrever uma fórmula. É muito mais fácil, não. Mas os exemplos que estão no livro, né, que nem tudo é sempre a mesma coisa, mas os exemplos que eles estão no livro, ou os exemplos que vocês irão estudar, vai ser muito mais fácil olhar algumas curvas em coordenadas polares do que em coordenadas cartesianas. Principalmente regiões circulares, ou uma calota, uma circunferência, ou alguma outra região que se intersecta com a região circular, é muito mais fácil olhar essa região em coordenadas polares. E aí a gente vai ver agora algumas funções, né?
funções polares. E aí, depois de visto essas funções, é que a gente vai entrar na parte de área. Área em coordenadas polares. O que é uma função polar, né? Assim, geralmente, ou na verdade não é nem função polar, fica melhor, curvas polares. Polar. Ah, tá bom. Curvas polares, né? É alguma curva que é assim, R, que é uma função de θ. Geralmente é isso. E aí a gente vai ver que algumas funções, algumas curvas, elas ficam mais simplificadas olhando em coordenadas polares. Por exemplo, essa curva aqui, ó, exemplo 1. Essa curva aqui, todo mundo sabe o que é isso, que é um círculo de raio 1 e centra na origem. Aqui. E como é que seria um círculo em coordenadas polares, né? Ok? Para identificar a fórmula, digamos assim, em coordenadas cartesianas, a equação de um círculo de centro na origem raio 1 é essa aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é 1. É o lugar geométrico dos pontos que satisfaz isso. E aí, uma maneira simples de encontrar a equação dessa em coordenadas polares é usando aquela fórmula, ou aquela relação, x2 mais y2 igual a R2. Porque se eu fizer isso, e usar a interseção das duas, né? Se por um lado é isso aqui e por outro é isso aqui, o que nós obtemos aqui? Que o R2 é 1, ok? Aí você pode até imaginar, R2 é 1, então R é mais ou menos 1, tá? Mas nesse caso a gente vai usar só o positivo. Você poderia usar o negativo também, mas a gente vai usar só o positivo. E aí, R igual a 1, o que é? O lugar geométrico onde o raio sempre é 1. É o círculo de centrar na origem raio 1. Né? Por exemplo, se eu fosse fazer o contrário, né? Tentar escrever todos esses pontos no eixo polar ou em coordenadas polares, desenha os pontos em que R é sempre 1. Aí você pegaria, o ângulo aqui não vai interessar, você pega qualquer ângulo. O fato é que essa distância aqui sempre será 1. Né? Aqui, logicamente, quando eu for desenhar, não vai ficar... É só o ponto, né? E aí, o desenho seria exatamente a curva que passa por esses pontos aqui, né? Essa curva aqui. Então, a equação da circunferência, que em coordenadas cartesianas é x² mais y² igual a 1, em coordenadas polares é simplesmente r igual a 1. Então, R igual a 1 é o círculo de raio, central na origem raio 1. Quando o centro é outro ponto, aí já muda a equação, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Quando o círculo é outro ponto, muda a equação. Mas quando é simplesmente R igual a 1, é o círculo de raio 1. R igual a 2 é o círculo de raio 2. Ok? R igual a uma constante é o círculo de raio, aquela constante. Ok? Então, a circunferência em coordenadas cartesianas é R igual a 1, tá? E aí vocês vão ver que em determinadas situações é muito mais fácil escrever R igual a 1 do que isso aqui. Por quê? Depois eu entro nesse mérito. Tá. Deixa eu comentar agora. Já, estou aqui mesmo. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui. Como é que é aqui que vocês estão...
Pelo menos não é criança. O que é esse barulho perto da... Mais ou menos raiz de 2. Onde é que eu escrevi isso? Aqui, né? Como a rigor, né? Deixa eu ver que alguém já respondeu ali no chat, né? É o que ele disse, né? R ao quadrado é 2, R vai ser mais ou menos raiz de 2. Mas o detalhe aqui talvez seja que, porque o raio pode ser menos raiz de 2, né? Porque como é um raio, subentende-se que ele seja positivo, né? Mas é como eu falei, o menos raiz de 2, você interpreta, por exemplo, um ponto que é menos raiz de 2, 3π sobre 4. Você interpreta como o simétrico do raiz de 2, 3π sobre 4, não como que o raio dele se ele tem a medida raiz de 2, né? Por exemplo, que farmácia gentil aqui. O raiz de 2, 3π sobre 4 é isso aqui. Ontem passou o dia inteiro caminhando como é que é, Zeni? Nossa Senhora. Aí o raiz de 2, 3π sobre 4 é esse ponto, né? Porque ele forma um ângulo aqui, 3π sobre 4. E esse tamanho aqui, imagina-se que seja raiz de 2. É o menos raiz de 2, 3π sobre 4, é o simétrico dele, tá? Por isso que você permite ali que o R seja menos raiz de 2, mas não é que ele tenha um valor negativo, é que o ponto menos, que tem o menos R, é o simétrico do ponto que tem mais R. Eu não sei se era exatamente isso a sua dúvida. Professor, Oi. era essa a dúvida. Aí, por que o senhor usou o ângulo de 3π sobre 4 e não de 7π sobre 4? Não pode, só pode, eu só falei um exemplo só. Ah, Você tá pode certo. combinar o raiz de 2 com o 3 sobre 4. O menos, assim, aqui, o raiz de 2 com os outros dois, né? E o menos raiz de 2 com os outros dois. Você tem 4 soluções, na verdade, aqui, né? Eu só peguei uma, assim como no caso, se fosse para você escrever, escreva o ponto menos um em coordenadas polares. Aí, algum de vocês escreveu esse, e aí você, por exemplo, pegou o outro, né? Sei lá, esse aqui. As duas soluções estão corretas, ok? Apesar de, por exemplo, esse aqui, ó, só para enfatizar isso aqui, ó. Vamos desenhar esses dois pontos aqui, tá? Eu vou desenhar os dois eixos só para facilitar. O raiz de 2 3π sobre 4 é esse ponto aqui. Vamos supor que seja esse. E aí eu quero desenhar esse aqui, ó. Então, primeiro, como é que se desenha o negativo? Primeiro eu desenho o com positivo. Então, primeiro eu vou desenhar o raiz de 2, 7π sobre 4, que vai ser exatamente aqui, ó. Né? O tamanho é raiz de 2, aí eu dou uma volta aqui. E aí, quando eu pego o simétrico dele, vai cair onde? Vai cair exatamente aqui, ó. Ok? Ele está na mesma posição, então eu escrevi ele de outra maneira, ó. O ângulo, tanto o ângulo quanto o raio mudaram, entre aspas, né? Porque o raio não mudou, só mudou a maneira que eu escrevo, que eu interpreto. Então, eu posso interpretar esse ponto como raiz de 2, 3π sobre 4, ou como menos raiz de 2, 7π sobre 4, que significa que esse ponto aqui é o simétrico do raiz de 2, 7π sobre 4, tá? Então, aquelas 4 soluções, elas vão cair no mesmo lugar, apesar de serem 4 escritas distintas. Em teoria, né? Que é menos 3. Na verdade, aqui eu acho que só vai caber o... Porque, por exemplo, menos raiz de 2, 3π sobre 4, aqui vai ser exato, não vai ser 4, não.
serão, né? Ele vai ter na mesma posição. Porque o menos raiz de 2, 3 sobre 4 já não rola, né? Porque o menos raiz de 2 é para lá, é para cá, né? Acho que é só essas duas mesmo. Não, é tudo mesmo, são os 4, tá? Mesmo não sendo... Porque se você pegar no cartesiano, esse menos 1, ou é 1 menos 1? Não é mais 1 menos 1. É esse ponto aqui, né? Um menos 1. Aqui. Não, 1 menos 1, idiota. Aqui, né? Esse ponto ele não tá nem no quarto quadrante, entre aspas, né? O que tá aqui. Ok? Mas você poderia pegar outra, assim. Muito bem, né? Aí, curvas polares, eu estava falando. Ah, tá, já tinha falado da circunferência, né? Que em curvas polares, o círculo vai ter raio R igual a 1 ou R igual a uma constante. E por que em geral é mais fácil olhar, por exemplo, esse aqui, especificamente, do que coordenadas polares? Do que coordenadas cartesianas? Porque na cartesiana, quando eu for integrar, por exemplo, para calcular a área, eu tenho que integrar essa função aqui, né? Isolo y, vai ficar positivo, mais ou menos, eu vou pegar só positivo, só para ilustrar. Eu tenho que pegar e tenho que integrar isso. Na polar, você basicamente integra só o R. Isso vai ficar mais claro quando eu estiver calculando a área das figuras, aí vocês vão ver que é muito mais fácil transformar a figura, a função em coordenada polar, calcular a área, do que deixar em cartesiano. Vai ficar uma integral muito mais fácil, nem compara. Bom, continuar, né? Esse exemplo aqui, o que eu vou fazer agora? Ah, tá. Desenhe. Deixa eu pegar uma outra, porque essa aqui já está feita aqui mesmo. Ou não está feita aqui no livro, porque se tiver feito eu não vou fazer, não. Eu vou fazer, não tem nada não. Então, desenha a curva polar R igual a seno de θ. Tem uma diferença, pessoal, de R seno de θ e de Y igual a seno de X. Y igual a seno de X, se você pegar o gráfico da seno, é aquela senoide, né? Aquela onda. E aí, Y igual a seno de θ já é outra coisa. Então, por exemplo, quando vocês estiveram lá no ensino fundamental e aprenderam a desenhar gráfico, por exemplo, gráfico muito simples de y igual a x quadrado. E aí, o que você faz? O que os professores ensinam, né? Você pega um ponto e vai trocando. Por exemplo, se o x for 0, o y é 0. Então, ela passa aqui. Se o x for 1, o y é 1. Ela vai passar aqui. Se o x for 2, o y é 4. Ela passa aqui. Aí você desenha uns 5 pontos e depois liga, né? Liga aqui, depois liga aqui e desenha o gráfico, né? Geralmente é assim que você aprende a fazer gráfico. Em coordenada polar é a mesma coisa. Eu vou pegar alguns pontos, vai formar um padrão e a gente liga os pontos e vê o que acontece. É a primeira maneira de ver como é que eu desenho uma curva desse tipo aqui. Y igual a seno de... Só que você interpreta um pouquinho diferente, né? Então, eu vou escrever aqui o R, ou melhor, eu vou começar com θ, depois o R, usando aquela fórmula ali. Ó. E aí,
Eu recomendo sempre vocês começarem pelo zero, porque o teto são os ângulos, né? E sempre ângulos que dá para calcular, que é os padrões, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 4 e os irmãos deles, né? Então, começa pelo zero. E aqui R é seno θ. Então, se o θ é zero, o R vai ser zero. Tá? Então, vamos lá. Agora o θ eu vou pegar o quê? Π sobre 6, né? Que é o primeiro. Π sobre 6 é o quê? 1/2, né? Espero que vocês lembrem dessas coisas. Π sobre 4 é raiz de 2 sobre... Eu não vou colocar π sobre 4... Ah, vai, eu vou colocar π sobre 4. Raiz de 2 sobre 2. Π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. E 2 π não, perdão. E π sobre 2 vai ser seno, vai ser 1. Aí eu vou fazer só esses 4 pontos, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Aqui também eu vou desenhar os 4 eixos. Mas oficialmente se desenha só o eixo polar. E aí, por exemplo, ó, o 0, 0 é esse ponto aqui. O primeiro ponto. O π sobre 6, 1/2, é um ponto que ele forma um ângulo π sobre 6 e ele tem tamanho 1/2. Então, vamos supor que seja esse. Então, supondo que esse tamanho aqui seja 1/2, tá? Da bolinha vermelha até a azul. Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. O raiz de 2 sobre 2 é maior que 1/2, tá? Você pegar o valor mesmo, né? Pega 1/2 é 0,5, raiz de 2 sobre 2 é 1,50 alguma coisa por 2, né? Mas é maior. Quanto é que é? Só para raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai dar 0, esse valor aqui vai dar aproximadamente 0,0707. Então, um pouco maior do que o segmento, o segundo segmento, que é 0,5. E aí, como o ângulo dele é π sobre 4, então ele vai ser um pouco aqui acima, né? O ponto vai ser na metade, né? 45, e um pouco maior do que o primeiro. Quer dizer, um pouco maior. Tá? Aqui. É lógico que entre o zero e o ângulo de 30 graus, tem outros pontos que é mais difícil calcular na mão, né? Você teria que ter uma calculadora. E aí, por exemplo, o outro ângulo que é π sobre 3, raiz de 3 sobre 2, esse aqui é um pouco maior do que o anterior. E aí eu vou pegar o ângulo de 60 graus. Vai ser mais ou menos aqui, ó. O tamanho dele vai ser um pouco maior do que o anterior. Esse aqui vai ficar muito feio. Eu vou colocar esse meio aqui um pouco menor. Aqui assim. E aí, o último é o ângulo de 90 com tamanho 1. Então, você pega aqui nesse eixo imaginário aqui, imagina que é o tamanho 1. Aí, essa curva aqui, quando eu ligar esses, quantos pontos aqui? 5, né? Com a origem. É para formar mais ou menos isso aqui, ó. Que ficou muito feio. Mas é para formar mais ou menos isso, tá? E aí, agora eu vou fazer a outra metade. Que seria o quê, né? Os ângulos seriam 2π sobre 3, né? Vou fazer aqui do outro lado. R, θ e R, 2π sobre 3. E aí, o R vai ser o quê? É a mesma coisa, né? Vai ser raiz de 3 sobre 2. Aí o outro é 3π sobre 4. Vai ser raiz de 2 sobre 2.
E aí, depois de π sobre 6 é 5, né? 5, 7, 11. 5π sobre 6, que vai ser 1 meio de novo. E aí eu volto, eu com π vai ser 0. Então vamos lá. Ó. É a mesma coisa, só que o ângulo, esse ponto aqui, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 2 sobre 3 é o mesmo tamanho daquele outro, só que o ângulo aqui, né? E aí eu repito aqui. Esse aqui que eu estou desenhando agora é o... Perdão, aqui tem um erro, né? Aqui é raiz de 2 sobre 2. Então, estou desenhando raiz de 2 sobre 2, 3π sobre 4, e agora 1 meio, 5π sobre 6, né? É, isso mesmo. E depois, o π zero é a origem novamente. Eu voltei, e aí eu contorno. Tá? Ela fechou. Eu desenhei essa curva, que aparentemente parece um círculo, né? E aí vocês vão descobrir que quando eu transformar agora essa equação aqui, ó, em coordenadas cartesianas, elas realmente vai ser um círculo. Então, o desenho aqui foi feito, mas vão confirmar com aquele... O Desmos, para quem não sabe, o Desmos também calcula coordenadas polares. Você pode colocar no Google, daqui a pouco eu vou colocar. Então, eu vou transformar agora essa equação aqui, ó, que é uma coisa que vocês vão fazer também com frequência. Eu tenho uma equação que ela está em coordenadas polares, eu quero transformar em coordenadas cartesianas e vice-versa. Uma coisa que se faz muito. Aí a ideia aqui é eu multiplicar R dos dois lados. Então fica R2 igual a R seno de θ. E aí esse R2 aqui, eu substituo por x2 mais y2, porque vale aquela relação. E R cosseno é quem? É y, né? Y é R cosseno e x é R seno. Aí aqui eu escrevo assim. Aí para transformar essa equação em coordenadas... Não é nem coordenadas, né? A equação de um círculo tem que somar e subtrair alguma coisa aqui. Tem que somar e subtrair um quarto. Zero. Acho que é porque duas vezes o primeiro, né? Ó, esses três aqui, esses três elementos, eles formam um quadrado perfeito aqui. Y menos 1 meio elevado a 2, né? Primeiro quadrado, aí duas vezes o primeiro vezes o segundo, só dá o y, mais o segundo ao quadrado. Tá? E aqui fica assim, né? O círculo ele tem centro no 0, 1 meio, né? E raio 1 meio, tá? Então, o círculo já tem uma mudança, né? Porque quando o círculo é na origem, é simplesmente R igual a alguma constante. R igual a C. Aí aqui é o círculo de raio C e centrado na origem. Mas quando o centro não é mais a origem, que nem esse exemplo aqui, aí já muda, né? Por exemplo, R igual a seno de θ é esse círculo que não é centrado na origem. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui no Desmos. Não, não era isso que eu queria apertar. Aqui, ó. Você vai aqui. Até muda a interface, né? Aí coloca R igual a... É sim ou é seno que ele... Horror. É, tem que botar assim mesmo. Sim.
Não foi. Depois eu olho aqui, mas o Desmos, ele também faz, ele desenha. E se eu colocar na interface R igual a... Aliás, deixa eu fazer isso. R igual a... Ah, pronto, tá vendo? R igual a sin θ, ele coloca exatamente a curva polar. É diferente de colocar y igual a seno de θ. Seno de x, tá vendo? Y igual a seno de x, ele vai dar a senoide, que é o gráfico da função seno, né? E aí, R igual a seno θ, você coloca a senoide. Se eu colocar R igual a qualquer ponto aqui, R igual a 5, aí vai colocar um círculo de raio 5. Deixa eu ver. Aqui ele tá variando o raio. Ah, porque o raio ele tá grandão aqui. Mas tá vendo, ó? Se eu fizer o raio variar, simplesmente R igual a qualquer constante, ele vai dar um raio. Não vai dar um raio, não, vai dar um círculo. E aí você varia o raio. Ok? Muito bem. Então, essa curva aqui, para desenhar, e vocês vão ver que algumas curvas para desenhar são bem difíceis, desenhar na mão, né? No computador é só digitar aqui, não tem esforço nenhum. Muito bem. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais uma curva aqui, eu vou transformar em coordenadas polares. Vou ver se alguém falou alguma coisa aqui. Não, né? Não tem nenhuma conta, né? Pode, a aula de hoje é tranquila, mas é teoria mesmo. Ai. Deixa eu pegar uma aqui do Guidoriz. Ó, por exemplo, passe a curva para coordenadas polares e desenhe a curva. Imagina que eu peço para vocês, desenhe o gráfico dessa função aqui. Às vezes o gráfico da função coincide com ela em polar. O cartesiano coincide com ela no polar, que nem é dos círculos, né? Ó. O círculo, às vezes não. Aqui, esse círculo aqui é o mesmo desenho, se eu desenhar ele, só muda a equação, né? Mas se eu desenhar um círculo de raio com centro, nesse ponto aqui, 0 e 1 meio, e raio 1, e raio 1 meio, vai ser a mesma coisa, não muda nada. Vai ser a forma como eu escrevo, né? Porque em coordenadas polares é seno θ, e em coordenadas cartesianas é aquela equação lá. E às vezes difere, aí depende muito da função. Não tem uma regra assim. Mas, por exemplo, essa aqui, né? Se eu fosse pedir para vocês desenhar isso aqui, se fosse sem qualquer computador, isso aqui é muito difícil de desenhar. Não dá para desenhar isso. Mas se eu transformar essa equação em coordenadas polares, fica bem mais fácil. E aí, como é que eu faço, né? Sempre a equação, sempre você vai partir disso aqui, né? Tá? E aí, como é que fica? Porque vai ficar R2 mais o x. X é R cosseno θ, né? R cosseno θ. Então, aqui vai ficar R cosseno θ igual a... Aí, a raiz disso aqui vai ser R, né? Então, eu tenho R2 igual a R menos R cosseno θ. Coloco R em evidência aqui. E aí fica... Cancelo esse R.
E aí aquela equação que tem essa estrutura em coordenadas cartesianas, tem uma estrutura bem mais simplificada em coordenadas polares. Essa daqui. Por exemplo, se eu fosse calcular a área delimitada por essa curva aqui, né? Deixa eu colocar ela aqui no décimos, aí vocês vão ver. Então, x quadrado mais y quadrado mais x igual a x quadrado mais y quadrado. Desse aqui, ó. Cardioide, que a gente chama. E aí, como é que eu calculo? A gente vai ver na aula que vem. Como é que eu calculo a área delimitada por essa curva aqui? Usando integral com essa equação, fica muito mais difícil. Fica muito mais fácil transforma ela em coordenada polar, aí fica essa estrutura que está aqui. E aí a gente vai ver na aula que vem que calcular a área dessa, usando essa expressão, é muito mais fácil. Tem outras aqui, viu? Depois eu vou desenhar outras. Deixa eu ver aqui. Para finalizar. Na aula que vem eu vou continuar com esse exemplo aqui, tá? Mas vocês podem pegar no Sturt e desenhar no programa. Tem umas que é só no computador. Eu não tô achando aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se eu lembro de uma aqui. Olha essa aqui. Rosácea de 3 pétalas. Deixa eu ver se com 5. Se eu botar um número par, vira o dobro, né? Porque aqui tem 12, 3, 6. Então, R cosseno de 6 θ. Essa aqui, por exemplo. Como é que eu calculo a área dessa região, né? Que é limitada por dessa rosácea. Aí você calcula a área de uma pétala, eu vou ensinar isso aqui. Você pode calcular uma área de uma pétala dessa, né? E multiplicar pela quantidade de pétalas. E aí por aí vai, né? Esse aqui, né? Pode brincar aqui à vontade. Cosseno de θ é só um círculo. Aí vira isso aqui com o dobro, né? Você pode pensar que cosseno, quando tiver uma equação, cosseno de algum número par θ que é o número dobro de pétalas. Né? Que tem 8. E o ímpar é o número exato de pétalas. Né? Ok. Aí a aula que vem a gente continua justamente dessa parte onde eu parei, né? Que é calcular a área de equações de funções polares, né? Ou de curvas polares, melhor dizendo. Que às vezes é muito mais fácil olhar uma curva em coordenadas polares do que em cartesianas. Ok? Oi. Gilberto perguntou alguma coisa. Não? Ah, tá. Você quer... Ah, tá. Você quer... Aqui, né? Isso aqui vocês vão fazer muito no cálculo vetorial também. Você tem uma região que está em coordenadas cartesianas e você quer transformar É a ela em questão coordenadas anterior. polares. Ah, o microfone acho que estava... Oi? Questão anterior. Essa aqui? Ok, né? Era isso? Acho que era essa questão. É isso mesmo, viu? Aí a aula que vem vai ser mais difícil. Vai ter umas contas aí. Mas não tão difícil, não. É esse o assunto da prova, viu? É só até aqui. Vou procurar mais exemplos. Porque semana que vem já é a prova, né? Não vou passar mais nada.
Não é muita coisa não para essa primeira prova. Certo? Então é isso, viu? Alguém tem alguma colocação? Não, né? Então até a próxima aula, viu? Ah, o pessoal tá falando que 24 é feriado, né? Mas a gente vai ter aula, né? Não tem muito sentido não ter aula. Eu vou continuar esse, que é a área em coordenadas polares. Que é basicamente o que vai cair na prova, né? Só que eu não poderia falar de área em coordenadas polares sem falar muito mais ou menos como é coordenadas polares. Tem um vídeo meu que é eu desenhando curvas polares. Eu vou postar para vocês também. Viu? Para vocês aprenderem a desenhar mais. Se não quiserem só colocar no programa, né? Aí a aula que vem continuando área em curvas polares. Que é bom vocês saberem isso que vai cair. Com certeza vocês vão usar no cálculo 3. Então é isso, viu? Até a próxima. E bom dia para todo mundo. Tchau.